Agora foi. Bom, gente, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula hoje. Essa aula é uma aula inédita, não estava em nenhuma turma da mentoria, mas conversando com vocês, né? Sempre é bom saber de como vocês estão, das dúvidas, porque também me dá ideias, eu consigo direcionar melhor vocês. Então, quando tiverem com dúvida, dificuldade, pode me chamar mesmo e falar e perguntar, tá? Achei ótimo vocês conversando lá no grupo, né? Um vai ajudando o outro, troca de experiências é muito importante, muito legal. E aí hoje a gente vai falar sobre uma coisa que talvez, né, deveria ter falado, eu não sei se eu falei, não ficou claro a forma que eu fiz a aula, pode ser que também que não tenha ficado claro, mas eu acho que hoje a gente vai conseguir entender como que eu vou transformar o tema numa redação concreta, né? Seja lá qual for o tema, se o tema for substantivo, se for abstrato, se for substantivo, se for subjetivo, se for abstrato. Isso faz parte do nosso planejamento de texto, tá? A gente sabe que redação sem planejamento tem chance de sair tudo errado. Então, a gente não pode pular essa etapa. Vou colocar aqui. Inclusive, eu fiz até exercício, tá? Se estiverem aí com caneta, papel, para a gente ir treinando aqui. Vou começar. Meu material hoje, formatação, né? Porque sou eu que faço. Então, depois eu vou arrumar isso aqui. Vamos lá, ó. Como planejar temas subjetivos e abstratos? Não é como interpretar, né? Faz parte, mas como planejar. Como que eu vou escolher os meus argumentos? Ainda não consegui me arrumar aqui com vocês. Agora foi. Bom, você já começou a redação sem saber o que ia defender em cada parágrafo? Eu falo para os alunos que o tema da EFON ele tem que te dar um susto, né? Porque se ele não te der o susto, ele não é tema da EFON. Então, primeiro a gente recebe o susto, acha aquilo ali impossível, e aí só depois de um tempo, né, que a gente encontra os argumentos. É bem assim. Quando a gente escreve sem planejamento, a gente escreve pensando, muda de ideia, se perde, o texto fica repetitivo, confuso e sem progressão, igual no simulado. Simulado de fonte tem que ser assim, tomar o susto. Então, ó, quem não escolhe argumento antes vai escrever mal depois. Qual é essa importância desse planejamento? Primeiro, o que eu vou defender? Naquele tema que a gente fez do simulado, né, perguntando se o limite era um traço da sociedade moderna, eu esperava que sim, vocês falaram que não, né, alguns falaram que não, e até aí tudo bem, né, vocês me convenceram de que realmente, né, várias pessoas fizeram um texto de que realmente a falta de limite já é um traço da sociedade que vem aí há muito tempo, não só da sociedade atual. Então, quando eu defino isso, se é do tempo presente ou não, eu já sei o que eu vou defender, tá? Então, ó, qual é o meu posicionamento? Que ainda não é argumento. Então, a tese sobre o que eu vou falar, né? Por quê? O argumento é a justificativa. Se eu falo que a falta de limite é um traço do tempo passado, né? Não do tempo presente, eu tenho que trazer ali um fato histórico, algo que me prove isso. Certo? Então, o meu argumento vai justificar o que eu estou falando, a minha tese, e eu preciso trazer a prova, tá? E, claro, precisa ter uma relação lógica entre eles. Falei muito sobre contexto lá no áudio, que a gente precisa, sim, entender o que é contexto e direcionar o nosso tema para o contexto que não vai vir na EFON, só se vier um tema objetivo, né? Então, o nosso papel hoje, a nossa função, vai ser direcionar o nosso pensamento para os contextos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é possível. Aqui tem a estrutura padrão da EFON, né? A gente sabe que tem que ter lá a tese, os dois argumentos. No D1 você vai falar do argumento 1, no D2 você vai falar do argumento 2, depois você vai fechar, fazendo a conclusão. Então, vamos lá, dois tipos de tema.
Quais são os tipos de tema? O primeiro que eu tenho é o tema concreto. Qual é o tema concreto? O que já vem com recorte, com um ponto específico que ele quer que você fale. Então, qual seria o cenário da EFON? Ameaça climática aos portos brasileiros. Então, ali, ele já definiu o contexto, certo? Você vai ter que falar sobre uma coisa específica, que é a ameaça do clima, e no contexto. Qual é o contexto? Ele não quer ameaça climática? É no mundo. Ele quer nos portos brasileiros. Ele já definiu para você onde que você tem que falar. No abstrato, subjetivo, isso não vai acontecer. Aí, olha o recorte aqui, ó. Os impactos da fake news. Só que ele quer onde? Na sociedade. Poderia ser na democracia. Os desafios da segurança pública. Então, ele quer que você fale das dificuldades da segurança pública. Ele já delimitou aqui. E o segundo, que está um pouquinho subjetivo, né? Porque vai falar ali de comportamento, a importância da disciplina, só que ele quer disciplina nas Forças Armadas. Poderia ser no contexto individual, no contexto das relações civis, né, de instituições civis, mas ele quer só nas Forças Armadas. Então, aqui ele recortou e você só pode falar sobre isso. Fica difícil quando vem a pergunta lá aberta e você que tem que imaginar o contexto. Como que eu escolho o argumento, né, de um tema concreto? Quais são os problemas ou consequências disso? Então, aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, eu tenho os impactos da fake news. Qual é o problema? Desinformação da população. Então, por que a fake news cada vez ganha mais força? População desinformada, não procura ali saber. Tanto é que tem aquele quadro ali no jornal, né? Fato ou fake, que fizeram. Qual o segundo argumento? O segundo argumento já é uma consequência, ó. Manipulação social e política. Tá? Então, aqui eu coloquei uma causa e depois eu trouxe uma consequência. Aqui eu estou colocando o meu contexto. Quem levantou a mão? Alguém quer falar? Fala, Alan. Então, eu tenho dificuldade pra caramba em conseguir fazer temas, tipo, que não envolvam necessariamente, por exemplo, causa e consequência, ou então, ou então, tipo, uma problematização, que não tenha que problematizar o problema. Você pode dar uma dica para isso? Que não é Que um eu não consigo. problema? É, Um tema positivo? isso. E aí você vai destacar coisas positivas. O que seria um tema positivo? Deixa eu pensar aqui. A contribuição da inteligência artificial, a contribuição, aí tá vendo? Virou positivo, tá? A contribuição da inteligência artificial na educação. Você não pode falar que atrapalha, você tem que falar que contribui. É um tema Isso. positivo, não é isso? Então, o que você vai puxar? Você vai imaginar um cenário sem inteligência artificial de educação. Como que era antes? Você tinha acesso aos materiais, reduzia o tempo. Então, a gente imagina a sociedade sem aquilo ali. Mas aí você não vai falar dos problemas da sociedade sem aquilo ali, você vai falar o quanto aquilo ali facilitou para que a gente vencesse esses problemas. Entendeu? Mas, Entendi. ou você está falando de tema que a gente vai entrar ainda, dos temas da IFON, que são temas abertos. Também. Também, né? A É, gente vai chegar lá. Se no final, se tiver com dúvida, aí você ainda me fala. Pode basear no tema do ano passado esse pensamento? Tema do ano passado, vamos lá. Pequenos detalhes fazem a diferença. É positivo. Quem acha que é negativo? É positivo. Então, fala, Arthur. Então, professora, nesse ponto que a Alan falou, no caso de temas positivos, é necessário realmente problematizar ou meus argumentos poderiam ser reforçando por que aquilo é bom? Então, sempre que você
conseguir problematizar, você problematiza, porque aquilo ali só é bom porque antes existia um problema. Então, ele melhorou a vida Entendi. de alguém, entendeu? Então, Sim, por sim, sim. mais que você aponte os pontos positivos, porque assim, ó, no tema social, né, quando a gente encontra dificuldades, tem que problematizar, eu sempre falo para vocês, procura o problema da sociedade, né, para trazer causas, para trazer consequências. Pode ser que o tema seja um problema que já foi resolvido, mas se hoje ele tem um ponto positivo, eu vou problematizar com o que era ruim antes, entendeu? Ó, aí, Patrick, você consegue problematizar e mostrar como aquilo tem sido tratado na atualidade. É exatamente, de maneira que não esteja sendo um problema agora, mas um dia foi, tá? Ah, Ó, beleza, entendi. Obrigado. se cair lá falando sobre o avanço da ciência e trazer lá no tema o exemplo da doutora Tatiana, da UFRJ. A partir, né, de um tempo isso não vai ser um problema, mas um dia já foi. Então a gente busca no passado aquela problemática que foi resolvida para tentar problematizar, tá? Teria que ver uma redação escrita, assim mesmo. Vamos pensar num tema e aí eu posso trazer a redação escrita para a gente bater. Aí vocês vão saber, né, o que é a problematização ou não do tema positivo, né? Fica mais fácil. Aí vamos aqui, ó. Quais são os problemas e as consequências disso, né? Para o tema que é concreto, que é o tema fácil. A gente vai encontrar o tema fácil. Então, aqui, ó, tema, problema, argumento, porque aqui no problema, dentro do problema, eu posso ter vários argumentos. Argumento, e aí pensar na consequência desse problema. Não estou falando, gente, que vocês têm que fazer por causa e consequência, tá? Pode fazer causa e causa, se encontrar duas causas aqui. Porque às vezes eu né, estou sugerindo aqui, mostrando como é que é mais fácil, mas mesmo que você faça por causa e causa, lá no desenvolvimento você tem que colocar a consequência, tá? Mesmo sendo concreto, ó, dá para aprofundar. No contexto 1, eu imaginei o contexto de fake news na política, né? Aqui, ó, manipulação política. Beleza. Quais são os argumentos? Manipulação do voto, fragilização da democracia. Então, aqui, ó, eu aprofundei a fake news para a política. Mas o tema estava recortado, porém, só estava assim, ó, os impactos das fake news. Aí, se tiver aqui na sociedade, eu que vou recortar. Então, eu recortei para a política. Aí, aqui, eu quero falar sobre os impactos na saúde pública. Então, eu vou falar de vacinas, porque eu escolhi outro contexto, porque para mim é mais fácil falar de saúde do que falar de política. Já aqui, eu quero falar da fake news nas redes sociais, qual o impacto disso? Disseminação em massa. Então, a velocidade ali, como que ela vai alcançar, né, a sociedade de forma... 3 segundos, a fake news se espalha. Qual seria o argumento? Ó, velocidade da desinformação e a dificuldade de controle. Então, mesmo eu escolhendo o contexto, né, eu recortei, aí eu tenho argumentos dentro daquele contexto. Deu para entender o que é escolher o contexto do tema? Então, o tema concreto é fácil, né? Aí, vamos aqui. Temas abstratos. O tema abstrato é mais difícil, porque ele não tem nenhum recorte. Então, quando eu tenho assim, ó, a dificuldade de aceitar limites, o silêncio do indivíduo, a banalização do sofrimento, aí eu fico, meu Deus, onde que eu vou falar? E aí a primeira coisa é que a gente não consegue enxergar aquele tema na realidade. Por mais que a dificuldade de aceitar limites não seja a realidade atual, a gente pensa na realidade atual primeiro, tá? Então, se eu não enxergar a realidade, ele vai ficar genérico e eu não vou conseguir aprofundar. Qual é a solução antes de escolher o argumento? Cria o contexto. Qual é o contexto que você vai desenvolver? Pequeno detalhe que faz diferença. Pode ser no contexto da educação? O que vocês acham? Sim ou não? Pode ser no contexto do meio ambiente?
Pode, né? Pode ser nas relações sociais. Então, tá vendo? Eu escolhi vários contextos. Eu tenho certeza que os examinadores leram textos de vários contextos, conheceram vários detalhes, né? Porque vocês que fizeram isso, que foram dividindo ali o texto de vocês. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Seria a problematização no D1 e a consequência no D2. Na verdade, é causa no D1, consequência no D2, mas isso não é uma regra. Outro dia o aluno estava falando comigo que achou que causa e consequência, porque eu sempre falo assim, ó, coloca a consequência no desenvolvimento, não falo assim, nos dois desenvolvimentos se não tiver consequência. Mas, quando eu falo isso, eu estou falando, esquece os argumentos lá em cima, não importa se você escolheu causa e consequência. Lá em cima, na introdução, é um passo. Escolho causa com causa ou causa e consequência. Ok. Aí, mesmo que eu tenha escolhido lá causa e causa, D1 e D2, eu vou desenvolver duas causas, certo? Mas dentro dessas ideias do D1 e do D2, eu vou ter que explicar por que aquilo acontece. Eu vou ter que dar exemplo. E no final, eu vou colocar a implicação para o corpo social. Lembra que a gente teve um papo falando sobre individual e coletivo? Então, é sobre isso. Ó. Quando eu estou aqui no cenário da fake news, eu, Thailise, vou lançar uma fake news aqui. E aí, tem a ver com o meu comportamento, com a formação do meu caráter, com várias características que formam um indivíduo. E aí, um ato, né, uma atitude minha vai ter uma consequência enorme para quem? Para o corpo social. E aí, essa consequência do corpo social que eu tenho que jogar no texto. Então, a explicação vai vir, né? Que é a falta de valor, falta de caráter, né, do indivíduo, que vai refletir em quê? Lá no corpo social. Aí, o que o corpo social vai sofrer? Pode sofrer, pode deixar vulnerável à soberania, pode sofrer manipulação, pode dar até morte, né? Porque é perigoso, violência. Aquele caso lá do estupro da menina de 4 alunos aí, 4 jovens. O que eu ia falar, gente? Me perdi. Aqueles 4 jovens ali, violência, mas eu acho que eu perdi a relação com a fake news aqui. Lembrei. Teve um jovem que estava sendo acusado, né? Porque era parecido, tinha o mesmo nome, e aí aquela informação pela internet se espalhou, ele estava correndo ali risco de vida. Então, são essas consequências concretas que eu tenho que colocar no final da minha argumentação. Então, quando eu falo assim, não pode faltar consequência, não é que eu quero que vocês escolham um argumento como consequência. Pode ser argumento causa, mas lá no desenvolvimento tem que ter implicação para o corpo social, porque esse é o perfil da EFON. Tá? Deixa eu ver. Se eu apresento um argumento falando positivamente no D2 de negativo, eu não estaria fazendo uma dialética, isso não é permitido. Você pode fazer a dialética, que é apresentar, né, vantagens e desvantagens de um tema. Isso é bom, porque você demonstra ali que você tem conhecimento, só que você precisa se posicionar. Então, mesmo reconhecendo, né, que a internet é excelente, que ajuda nos estudos, ajuda a economizar tempo em várias outras situações, ela causa grandes impactos, e aí você tem que se posicionar de acordo com o tema, tá? Então, quando fizer isso, cuidado para não ficar em cima do muro. Tem dificuldade de argumentar ou relacionar com o repertório. O repertório, a gente precisa fazer a relação daquele repertório escolhido com a realidade atual. Então, eu sempre falo, né, nas aulas, escolher o repertório tem que ter relação com o argumento. E aí, apresenta o repertório primeiro, para não se enrolar, apresenta bonitinho, deixa ele lá em 3 linhas, no máximo, e depois você puxa ele para a realidade, traz ele para o outro período. A obra aplica-se à realidade, esse pensamento aplica-se à realidade. Então, tem que ter essa preocupação com o conectivo. O que deixa seu texto expositivo, João? D1 e D2? Não, já falei da dialética, né? E ambiental para esse tema também, acho que seria uma boa, sim. Tema abstrato é mais fácil? Porque você escolhe a ideia, Roberta? Pode ser.
mais fácil de dar fuga ao tema. Então, olha só, vamos amarrar aqui o tema abstrato, e aí vocês vão ver como que vocês não vão tangenciar, ok? Quando só um tem uma opção para abrir uma argumentação, eu travo e demoro muito. Então, vamos para o tema aberto aqui, ó. Ó, se o tema é abstrato, eu preciso deixar concreto. Se o tema é abstrato, eu preciso deixar concreto. O que é deixar concreto? Pensar na realidade, aplicar aquele tema à realidade. Então, olha só. Primeira coisa, onde isso acontece? Ah, professora, na sociedade. Tá. Mas na sociedade onde? Internet, meio ambiente, economia, política, relações, na educação, na saúde, onde isso acontece? Como isso aparece na prática? Na internet, como que aparece o ódio? Na saúde, como que isso aparece? E aí eu vou pensando ali, ó, porque como isso aparece na prática vai me ajudar a delimitar, escolher o meu contexto, tá? Só depois você escolhe os argumentos. Então, por exemplo, a dificuldade de aceitar limites. Se for na rede social, existe uma dificuldade de respeitar leis, regras na rede social? Sim. Então, rede social é a nossa cultura imediatista, que quer tudo ali, né, perfeito, quer tudo na hora, tudo muito rápido, né, não tem paciência para... Vocês viram a lei que foi aprovada para as crianças agora, da internet? Vocês viram isso? Ó, a lei, eu achei interessante, não foi nem essa lei FEL, que também é excelente, mas a lei que eu vi hoje no jornal, ainda não consegui ler, né? Mas o que eu achei interessante é que vai limitar o tempo que a gente rola aqui, nós crianças, o celular. Então, já rolei, sei lá, não sei quantos minutos, parou, não pode mais. Então, por enquanto, é para as crianças. Muito bom, né? Depois eu vou me aprofundar nesse assunto. Então, ó, imaginei o contexto, redes sociais, esse foi o primeiro. Vamos ver o segundo. O que a gente tem no segundo? Família. O segundo é a família. O primeiro, redes sociais. O segundo é família. Aí, dentro de redes sociais, eu posso falar da cultura imediatista, posso falar da baixa tolerância à frustração, isso aqui causa, ou eu posso falar da ansiedade emocional. A ansiedade emocional pode vir como causa e pode vir como consequência. Ó, eu sou uma pessoa ansiosa, estou com vários problemas emocionais e me acabo na internet. A internet é que me salva. Mas eu posso ser uma pessoa sem ansiedade normal e de tanto usar a internet, eu posso ficar ansiosa. E aí ela vira consequência. Tá? Escolhi o segundo contexto, família. Dentro da família, o que eu vou argumentar com a falta de limite dos adolescentes que desrespeitam os pais? A culpa é de quem? A culpa de uma educação permissiva. O que eu posso usar de argumento? Falta de disciplina. Posso usar isso aqui, ó, como consequência, dificuldade de convivência social. Então, repara, quando muda o contexto, vai mudar o argumento. Então, primeiro, eu preciso imaginar qual o contexto que eu vou desenvolver o texto, para deixar o tema subjetivo e abstrato concreto. E aí, como não tangenciar? Ó, na hora que você for escolher os argumentos, tem que escolher argumentos diferentes, para realmente não tangenciar o tema, tá? Contexto 3, formação militar. Ó, na formação militar, falta de limite, ela reflete uma hierarquia rígida, né? Então, as pessoas não conseguem ali obedecer os limites, na verdade, né? Quais os argumentos? Dificuldade de adaptação do indivíduo. Então, não aceita limites porque não se adaptou. Compromete toda a coletividade, porque se não respeita a norma da instituição, compromete
a própria sociedade, compromete os militares, né? Porque vai ter um resultado ali ruim nas operações. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver os comentários. Quer falar primeiro, Arthur? Antes de eu ler, fala. Pronto. Ô, Prova, deixa eu ver se eu entendi. Então, tipo assim, o tema tá lá subjetivo, e para poder torná-lo concreto, a gente coloca um meio em que ele é aplicado, que seria o contexto, e aí, com base nisso, a redação vai ser toda desenvolvida com base nesse contexto, não é isso? Os argumentos, tudo. Ó, quando a gente fala, primeiro você tem que escolher o contexto, tá? Quando a gente fala que você pode fazer isso para escolher, inclusive imaginar dois contextos diferentes para escolher argumentos diferentes. Por exemplo, falta de limite. Aí imaginei, isso acontece na sociedade? Muito, não é isso? Então acontece onde? Na família acontece? Sim. Aí eu posso tirar um argumento da família. Nas redes sociais acontece? Sim. Então tira um argumento das redes sociais. Tá? Então, Entendi. é uma característica do tempo presente? Sim, uma vez que nas relações familiares, né, é muito comum a falta de limites e a outra na internet. E aí você vai desenvolver o texto dentro daquilo, dizendo que sim, a falta de limite é da atualidade, e aí você prova com os argumentos que você trouxe. Um pequeno detalhe faz toda a diferença. Se eu escolher só meio ambiente, no pequeno detalhe, aí eu corro um sério risco de tangenciar. Né? Existe por exemplo, posso trazer lá a Greta, né? Ativista que fala do meio ambiente. Pequeno detalhe, a atitude dela, ser uma criança que vai trazer um grande impacto para o mundo, né, para o coletivo, porque uma criança despertou, que é o pequeno detalhe, as ações dela, que vai trazer ali aquele resultado no coletivo em relação ao meio ambiente. E aí eu falei dela. Posso falar do Nelson Mandela na educação? Escolhi a da educação? Sim. Então eu peguei o tema, um pequeno detalhe faz grande diferença, e aí eu provei em dois contextos, tá? Então, eu preciso imaginar onde que aquilo acontece na sociedade. Acontece na educação, acontece no meio ambiente, acontece na segurança. E isso vai me ajudar a tornar meu texto concreto. Ok? O que ainda está confuso? Pronto, entendi. O que está confuso, Patrick? Deixa eu ver. Ficou claro que dentro de cada desenvolvimento, você pode introduzir uma consequência ao final, recomendado. Ou ainda, trazer dentro do desenvolvimento causa a causa, certo? Porém, você mencionou na introdução também a ideia de trazer consequência ou causa. E isso me confundiu um pouco. Olha só, eu acho que não foi o Patrick. Eu acho que não foi o Patrick que falou comigo no WhatsApp, foi outra pessoa que estava com essa mesma dúvida. Deixa eu tentar mostrar aqui. Pegar o espaço em branco aqui. Ó. Eu tenho a introdução aqui. Aí eu tenho a tese, né? Elemento coesivo nesse sentido. Fica evidente que um pequeno detalhe faz toda a diferença. Fica evidente que um pequeno detalhe faz toda a diferença em razão... Ou a citar lá os argumentos. Aí eu vou botar aqui, ó. Argumento 1, argumento 2. Ou uma vez que, né? Vai ficar melhor. Aqui, eu posso colocar causa e aqui causa. Certo? Argumento 1, argumento 2. Pode ser causa e pode ser causa. Mas, dependendo do tema, pode ser o quê? Causa e consequência. Ou pode até ser consequência e consequência, se o tema pedir impactos, né? Então, esse aqui é o primeiro momento que eu fiz na introdução, certo? Eu vou pegar esse argumento aqui, causa, e vou levar ele lá para o D1. Quando eu chego no D1, eu preciso apresentar essa ideia aqui. Então, aqui no D1, eu vou ter que apresentar a ideia, depois eu vou ter que explicar
Isso tudo dentro do D1, tá? Depois eu vou ter. Quando eu explico por que que isso acontece, já é uma causa. E aí depois eu coloco implicação social, que é a consequência. A implicação social é importante que vocês coloquem para a argumentação ficar profunda e também por causa do perfil da EFON, tá? Então aqui, ó, tem que ter causa e consequência. E no D2 vocês vão fazer a mesma coisa. Deu para entender? Fala, Pedro. Professora, a gente trata de vários contextos desse tema para que a gente não caia né, no erro de achar que aquele contexto que eu estou falando, ele está no tema, né? Tipo, só aquele que eu estou falando. Então, aí eu tento falar de dois, né? Porque eu só tenho dois desenvolvimentos, para eu falar, não é só sobre aquele lá, né? E aí, tipo, na conclusão, como é que eu poderia, tipo, ainda deixar ainda mais claro que não é só sobre aqueles dois contextos, mas sim na sociedade no geral? Não, o ideal, a conclusão, ela só pode falar o que você trouxe no texto. Não pode falar nada além do que está fora do texto. Porque a conclusão, ela resume tudo que você argumentou. Então, só coloca na conclusão os dois argumentos que você desenvolveu. A causa é isso e isso que eu trouxe. Ou é a causa e a consequência. Retoma a tese só daquilo que você escreveu. Tá? Não pode ser, não é só aquilo. Tem que ser só aquilo. Porque senão o teu texto vai ficar fora, entendeu? Então tem que ser aqueles argumentos ali. Fala, Patrick. Eu entendi então que a causa ali, ela seria o meu argumento um, por exemplo. Aí, quando eu fosse desenvolver isso, eu iria achar uma causa para esta causa, é isso? Uhum. Quer ver? Então, eu iria explicar a minha causa e isso em si seria a causa. Isso, quer ver? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Ó, aqui. Aqui em fake news, vocês estão vendo aqui junto comigo? Então, né? Tá. Ó, fake news, eu tenho uma causa. Impacto das fake news. Aí eu vou falar, né? Por que que fake news acontece? Porque a população é desinformada, certo? É uma causa. Agora aqui tem outra causa. Por que que a população é desinformada? Isso acontece uma vez que tem educação, não sei se fala midiática, acho que é, nas escolas? Não. Os idosos recebem como manipular o celular, como se proteger de golpe. Então, pode ser analfabetismo digital, ali tem uma outra causa, tá? Então, isso acontece uma vez que a sociedade não tem uma instrução sobre como utilizar, né, os aplicativos, não tem essa educação nas escolas, tá? Aí encontrei a causa. E qual a consequência disso? Golpe, pedofilia na internet, entendeu? Então, é estranho falar, né? Causa da causa, mas tem. Aí depois, manipulação social. Manipulação social e política tem uma causa aqui. Falta de pensamento crítico, escassez da educação. Então, tem uma causa dentro de uma consequência ali. Entendeu? Sempre vai ter. Então, é pensar assim. Aí, vamos. Posso seguir, então? Clareou aí? Então, beleza. Perfeito, professor, obrigado. Então, vamos. E onde a gente estava? Só passo, né? Perguntar onde isso acontece. Vai vir, ou vai vir o contexto direto ou vai vir sociedade, né? Se não vier o contexto, é sociedade primeiro. Aí o cérebro vai, sociedade. Mas em qual contexto? Não estou conseguindo imaginar. Vai fazendo os testes. Social, político, economia, relações sociais. Vai fazendo os testes. Aí uma hora vai aparecer. Internet, educação, segurança. Uma hora vai vir. Então tá, a gente estava aqui. Na hierarquia, né? Aí olha esse. O silêncio do indivíduo diante do julgamento social. Aqui, ele até trouxe, né? Julgamento social para você. Mas onde acontece esse julgamento social? Na internet acontece? Acontece. Aí eu vou materializar. O que acontece diante desse julgamento? Pode ter ali, ó, cancelamento virtual.
E aí muitas pessoas ficam com vergonha de falar, ficam com medo de exposição, e acaba ali, né, tendo a supressão da realidade, da liberdade. Então, aqui, ó, argumentos para cancelamento virtual. Mas eu posso ter um julgamento social no meu trabalho, por exemplo, no âmbito militar. Eu sou julgada porque eu fui numa festa, tirei lá na formatura, por exemplo, ó, não pode tirar a farda na formatura, ficar rodando. Então, a gente tem que se comportar de acordo com o que acontece, né, dentro da instituição, com as normas corretas, com as regras. Então, ali, também acontece. Ambiente profissional. Muitas pessoas se calam demais, deixam de ser quem são por causa da situação profissional. E aí, ó, argumento: omissão ética, manutenção de injustiças. Tá? E no ambiente escolar também acontece? Também. No ambiente escolar, qual seria o argumento do grupo? Fragilidade do pensamento crítico, porque se eu me calo, eu não consigo me expressar. Né? E aí vai fragilizando ali o pensamento crítico. Então, aqui eu teria 3 contextos para fazer esse tema: a internet, o ambiente profissional ou o ambiente escolar. O outro tema, a valorização da aparência na sociedade. Acontece nas redes sociais? Sim. E aí, ó, a sociedade está sempre, né, colocando ali um padrão para gente, e muitas pessoas, ó, ficam com baixa autoestima, ou tem a padronização estética, que todo mundo tem que ter lente no dente, tem que ter boca inchada, tem que colocar cílios, né? Então existe ali a padronização, agora a harmonização facial. Isso antigamente não era outro tipo de exigência da sociedade em relação à beleza. Mercado de trabalho. Posso ir numa entrevista de emprego largada, de chinelo, com calça rasgada. Não, mas às vezes a pessoa, pela questão dela ali social, né, econômica, ela não tem como ir bem arrumada. Então, o que seria ali? Desigualdade, né? Desvalorização da competência. Eu não sou incompetente só porque eu não vim arrumada. Indústria da beleza, né, que vai ativar ali a questão do nosso consumo excessivo, né? E a exploração da insegurança. Eu não sou bonito, né? Eu preciso usar esse produto para ficar belo. Como que é feito o marketing, né? Na dor da pessoa. Então, escolhi aqui redes sociais, mercado de trabalho ou indústria da beleza, para falar da valorização da aparência. Banalização do sofrimento humano. Onde que acontece isso? Na sociedade, mas em que lugar? Na internet acontece? Na mídia acontece? Então, mídia. Dessensibilização, ou seja, acabou de acontecer ali um acidente e aí começam a filmar fulano que acabou de ser atropelado, morreu, não sabe se a outra pessoa está vendo, a família está assistindo. Acontece com tanta frequência que a gente não tem mais empatia. Violência urbana, naturalização da violência, redução da indignação. É tão comum que a gente não se revolta mais. Vocês viram a médica que foi baleada no carro, saindo da casa dos pais, porque foi confundida? O carro dela foi confundido com o carro de 2 bandidos, de um bandido, na verdade. E aí as pessoas, ao invés de ajudar, né? Claro que não estou falando ali de se arriscar a tomar um tiro, mas ficam filmando, né? Dá mais importância para filmar. Total despreparo da PM, exatamente. E os bonitos estavam com a câmera desligada. Isso é comum, né? Bom, conflitos globais. Olha só, conflito global é bom para a gente pensar, porque conflito global pode ser conflito político, pode ser conflito no meio ambiente, pode ser uma pandemia. Olha quantos contextos diferentes. Então, argumentos. Indiferença internacional, pode ser crise humanitária, seletividade da comoção. Crises humanitárias. Tem países que nem recebem as pessoas, não faz acolhimento humanitário. Culto à imagem. Culto à imagem. Qual o contexto que eu posso usar?
influenciadores, identidade artificial, dependência de validação. Então, o influenciador vive disso, né? Depende disso aqui, da imagem dele, e às vezes ele não é nem o que ele passa ali na internet. Juventude, fale. Professora, nesse contexto que você está utilizando, os argumentos, Qual? nos contextos que você está utilizando, de maneira geral. No caso, por exemplo, contexto 1, influenciadores. Contexto 2, juventude. No caso, seria para mim colocar, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Colocar influenciadores e discutir os argumentos na identidade artificial, dependência de validação. Tudo isso no desenvolvimento 1. E, por exemplo, contexto 2, discutir isso no desenvolvimento 2. Estou dando só um exemplo. Olha só, aqui, ou você pode pegar aqui, pensar no contexto dos influenciadores e colocar 2 argumentos aqui dentro desse contexto, ó. Tá? Aqui tem 2 argumentos dentro desse contexto. Ou você pode falar, ó, que o culto à imagem não acontece só no contexto dos influenciadores, mas acontece também, por exemplo, no mercado corporativo. Tá? E aqui, ó, prioridade de aparência, superficialidade. Então, você pode imaginar contextos diferentes ou imaginar um contexto e os 2. Porém, para que a gente não corra risco, né, de tangenciamento, porque como que a gente corre risco de tangenciamento? Se eu pegar e ficar falando só aqui de influenciadores, né? E aí o tema deixou de ser culto à imagem e passou a ser influenciador. É preciso acabar com o influenciador, né? Então não é isso. Para não tangenciar, o melhor é você escolher contextos diferentes, tá? Se você tiver seguro de que não estou tangenciando, retomando a frase temática, relacionando o seu argumento com a frase temática, tudo bem, dá para fazer um ótimo texto também. Foi? Vamos lá, perguntas. Como faz causa no D1 e consequência no D2 e usar 2 contextos? Você vai usar um contexto você pega a causa, no outro você pega a consequência. Ó, aqui, por exemplo, se a gente falar aqui do culto à imagem, o culto à imagem, ele acontece dentro aqui desse contexto de influenciador. Ok. E aí, esse influenciador, ele vai ficar ali dependente de validação. Eu escolhi esse argumento. É uma causa, certo? Ele depende de validação porque ele é influenciador. Aqui eu posso escolher o outro contexto, que seria saúde mental. E aí essa dependência ela vai causar impactos aqui na saúde mental? Vai. E aí você pode fazer isso, tá? Deixa eu ver. Como faz causa no D1? Isso já foi. Então, na finalização do meu desenvolvimento, vou retomar o contexto genérico a partir do meu recorte. Eu não sei se eu entendi, Patrick, mas eu acho que o que você está falando é o tema, né? Retomar o tema no final do D2? Isso. Sempre tem que tentar retomar o tema, né? A frase temática tem que aparecer ali. Isso. A minha pergunta mesmo foi, na finalização do desenvolvimento, se eu trouxe, por exemplo, influenciadores, eu vou conectar isso com o tema, né, genérico. Isso. Os influenciadores têm que conectar o culto à imagem, com o culto à imagem, tá? Para não ficar falando dos influenciadores, senão a gente vai tangenciar o tema. Como eu posso saber se eu estou tangenciando o tema? Se você estiver falando muito sobre só o argumento, sem retomar a temática. Aquele argumento, ele é forte quando ele é relacionado à temática. Se você ficar falando só do argumento, sem puxar a temática, qual a importância daquilo para o tema, qual a causa daquilo em relação ao tema. Comparação social, perca da autenticidade, boa. Esse tipo de causa é consequência, uma no D1. Ah, legal. Ó, causa,
Comparação social é uma causa. Fico me comparando tanto que, como consequência, eu perco a minha identidade, porque eu quero fazer igual aos outros. É isso. Perfeito. Achei que para causa e consequência precisava ser a consequência da causa citada, não qualquer outra. Entendi agora. Agora entendeu, né? Que tem que fazer isso aí. A redação, gente, é um processo. Às vezes precisa cair uma ficha para cair a outra, para depois cair a outra. Porque se for tudo, igual quando a gente corrige. Quando eu corrijo, eu enxergo vários problemas. Mas a gente tenta sinalizar tudo. Mas eu foco no que é mais... que você precisa aprender naquele momento para avançar para o outro. Igual a matemática também não é assim. Precisa entender ali os sinais para avançar para o outro. É a mesma coisa. Tá? Ó, então aqui a gente viu, né? Pressão estética, problemas psicológicos. No mercado corporativo, superficialidade ou prioridade da aparência. Então, seria sugestões aqui para vocês. Quando que o meu argumento é fraco ou é forte? Fraco quando ele fica genérico. Genérico cabe em qualquer tema, né? Eu não falo ali do grupo social específico que está passando por aquela situação. Eu não uso as palavras para me posicionar ali, né? Eu consigo só identificar o problema. Eu consegui identificar o problema, que o problema existe na sociedade, mas eu não sei qual é o grupo que mais sofre, eu não sei qual é a causa, eu não sei a consequência, mas eu consigo identificar o problema. Até aí está fraco. Ó, isso prejudica a sociedade, todo mundo sabe disso. Mas como que prejudica? Por que que prejudica? Né? O que a sociedade sofre com isso? Aí sim, aí ele fica específico e você consegue explicar o impacto. Ó. Aí olha aqui, isso aqui se transforma nisso. Ó. A exposição constante a padrões irreais compromete a autoestima coletiva e intensifica quadros de ansiedade. Então, isso prejudica a sociedade? Expliquei como que prejudica, como que compromete, qual é o problema que a sociedade passa. Tá? Então, isso aqui, quando eu falo que o texto tem que ter a consequência, não é lá na introdução, é aqui, dentro do desenvolvimento. Técnica final, passo a passo para a prova. Identificar o tipo de tema. Se o tema é abstrato, se é concreto. Definir o contexto. Escolheu lá meio ambiente, saúde, educação, economia, rede social, família. Passo 3. Qual é o problema disso? E aqui, ó, 2 argumentos com consequência, 2 argumentos. Aqui eu estou na introdução. Escrevi várias consequências. Guardei para o D1 e para o D2. Tá? Tem que ter D1 no D2. Então, sem contexto, não existe esse argumento forte. Então, meu argumento vai ficar forte, eu vou conseguir materializar quando eu imaginar um contexto. Ok? Fiz aqui exercício, vou mostrar para vocês e vou mostrar o tema. No tema, a importância da MB na promoção da inclusão social por meio de programas educacionais. Posso colocar no D1 a desigualdade educacional para os jovens? Sim, perfeito. Gente, estou trabalhando na Prefeitura de Caxias. Depois eu vou bater um papo com vocês sobre isso. Tenho até a dor no coração. Tem uma semana que eu estou indo, estou sofrendo muito. Vulneráveis como causa e os programas da Marinha como consequência no D2. Programas da Marinha como consequência no D2. Só se você colocar consequências em relação aos aspectos positivos. Redução da vulnerabilidade é uma consequência, garantia dos direitos fundamentais, outra consequência. Deixa eu ver. Estava conversando com o pessoal da Azimuth e percebi que alguns usam uma estrutura com 5 períodos no desenvolvimento, onde nesse período a mais, eles usam o exemplo da atualidade. Mas, na minha concepção, usar esse exemplo seria 2 repertórios, diferentes no mesmo parágrafo. Ó, no D1 e no D2, você pode fazer até 5. Lá no nosso material tem uma estrutura com 4. E aí, como a gente fala, né, que precisa colocar a consequência do corpo social por causa dos temas da EFON, você pode usar um período
antes da mini conclusão para consequência. E aí ele pode, sim, ter 5 períodos. Tá? E aí isso não é um exemplo da realidade não é repertório. Por quê? O repertório é aquele argumento que você vai fazer a produtividade com ele, dizer como que ele se relaciona ao tema. Mesmo que eu jogue lá um dado estatístico só como exemplo, ele não vai servir como repertório, ele vai servir só como exemplo, porque ele não tem produtividade. Tá? É sempre bom você usar um repertório só. O exemplo é materializar de forma concreta como aquilo ali acontece. Precisa dizer a fonte. Precisa, Patrick. Precisa falar de onde você tirou isso. Ó, vou mostrar o exercício. Lista de treino. Ah, vai dar trabalho, hein? Ó, a busca por reconhecimento social. Contexto. Já estou dando contexto. Redes sociais. Coloca 2 argumentos. O medo de fracassar. Contexto. Escola. 2 argumentos. Influência da tecnologia. Contexto. Cotidiano. Sociedade, né? 2 argumentos. Fragilidade das relações interpessoais. Contexto. Juventude. 2 argumentos. Aí vão fazendo assim. Aqui, transforma em argumento forte. O que precisa ser para argumento forte? Explicar a causa e consequência. As pessoas querem ser aceitas. Aí vocês vão ver por quê. Por que elas querem ser aceitas? E qual a consequência disso? Dessa necessidade? A tecnologia influencia as pessoas. Por quê? Qual a consequência disso? Jovens têm medo de errar. E aí vocês vão fazendo, tá? Aqui já é o projeto de texto. Ó. Monte um projeto de texto. O medo de fracassar na sociedade contemporânea. Inclua contexto. O que é o contexto? Contextualização do tema, né? Apresentação do tema, tese, argumento 1 e argumento 2. A introdução aqui. E aqui é a mesma coisa. A influência da tecnologia nas relações humanas. Introdução. O outro, a busca por reconhecimento como fator de instabilidade emocional. 2 contextos diferentes, 2 argumentos para cada contexto. Então, aqui não é para fazer introdução, ó, repara. 2 contextos diferentes, 2 argumentos para cada contexto. Tá? E aqui tem as sugestões para vocês. Gostaram do exercício? Usar G1. Até o gabarito, ô louco! Não é para olhar o gabarito, hein? Só depois. Ó, vou falar o tema, vou soltar a bomba e vou sair correndo, hein? Pode? Palpite para o tema, vamos embora. O que vocês acham que é o tema? Nem eu lembro mais do tema. Fiz hoje o tema, eu não lembro mais. Ó, teve uma prova da Marinha e não foi EFON, hein? Que caiu assim, ó. Você tem medo de quê? Vai falar, barata, inseto. É subjetivo, eu não trouxe nada hoje. Só o tema. Ai, gente, não vou chutar, não? Então vamos, hein? Não. E aí? A canção, como uma onda, tem a ver com o tempo. Ah, boa. Interpretada por Lulu Santos, apresenta o verso. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. E aí? Não quero saber, tchau. Beijo, amo vocês, amo essa aula. Superou o simulado. Não vou tirar dúvida de tema agora, tá? Guarda o susto, depois vocês falam comigo. Pode continuar falando lá no grupo. É o Ita, não. Gente, só pensar, ó. Alguém me fez uma pergunta aí no início da aula sobre um tema. Tava meio parecido, né? Aí, eu já vou querer falar as coisas, né? De aprendizado, de mudanças. É isso. Posso ir embora? Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Tchau. Eu ainda vou colocar lá na plataforma. Tchau.
Tchau, professora. Tchau, gente. Spotify.